Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, contando sempre com a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, pedindo as vibrações salutares de paz e de esperança para todos. Lembrando de todos que desencarnaram no dia de hoje, que o Mestre Jesus ampare a todos, em especial o Evandro Tafuri e toda a sua família. Hoje nós teremos o estudo feito por Vanderlei, Tolerância e Respeito. Boa noite a todos. É com muita grande alegria que estamos aqui nessa noite para as nossas reflexões de hoje. Vamos pedir ao Pai que permita que os bons espíritos que nos auxiliam possam nos inspirar essa noite, que nós possamos encontrar junto a eles a força e a luz para as provas da nossa vida. Que Jesus, a quem o Pai Celestial nos confiou, nos ilumine, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, obrigado pela presença de todos. Quero agradecer aqui a presença de todos e a oportunidade que me foi dada de estar aqui com todos vocês. Denilson, o primeiro. Aliás, o segundo, né? Hoje nós vamos falar sobre tolerância e respeito. Eu não posso realizar nenhuma caridade sem tolerância e sem respeito ao outro e a mim mesmo. Como é que eu vou prestar uma ajuda benevolente ao outro sem tolerância e sem respeito? Como? Joana de Ângeles nos diz que a tolerância é uma ferramenta que temos em nossas mãos, que nos conduz, que nos induz a sermos caridosos e a praticar o perdão. Vamos avaliar isso mais de perto agora. Significado de tolerância. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir. Tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade, pois o tolerante normalmente suporta opiniões ou comportamentos diferentes daquele estabelecidos por ele e pelo meio em que ele vive. Tolerância social. Emmanuel, o grande mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Plantão da Paz, fala sobre a tolerância. Próximo slide. Emmanuel nos diz aqui, tolerância é caminho de paz. E lá no último parágrafo, onde está em vermelho, a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Emmanuel, então, começa esse texto dizendo-nos que tolerância é caminho de paz. Porque a pessoa não tolerante, ela está em constante agitação, em constante insatisfação, em grande perturbação, pois ela está sempre preocupada com a atitude do outro. Se a atitude do outro não é aquela que ela espera, vai tirar a sua paz, vai deixá-la irritada, sem paciência. Então, a tolerância é caminho de paz. Emmanuel diz ainda mais, a tolerância nos exige o não julgar, o não revidar e o não revoltar diante das diferenças.
Nesse sentido, o pensamento de Kardec, tratando da liberdade de consciência, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, onde ele pergunta aos espíritos, na questão 836, o homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Os espíritos respondem, não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações homem a homem, homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. A consciência é livre e quem pode julgar é, e somente é Deus. Lição nova de Kardec? Foi Kardec que deu? Não. Lição de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida com que medirdes, sereis medidos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Conhecimento muito antigo, né? Que precisou ser retomado pelas doutrinas dos Espíritos. Bem, na tolerância, quando a gente consegue ultrapassar a fase do suportar, a gente passa a utilizar a tolerância com tranquilidade, com calma, com prudência, com humildade, porque a partir desse momento, a gente entende que, como diz Emmanuel na mensagem do livro Plantão da Paz, somos todos filhos de Deus e irmãos. Estamos no mesmo caminho evolutivo. Deus, quando nos criou, nos fez simples e ignorantes. Nos ofereceu as mesmas ferramentas de progresso espiritual e moral. As mesmas para todos. Não há privilégio nos planos divinos. Deus não vira para um determinado grupo de espíritos e diz, vocês serão privilegiados com determinados dotes ou dons ou talentos. Ele dá a todos igualmente. Contudo, é levado em consideração também as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Esses merecimentos acontecem mediante o nosso esforço de alcançar o nosso aprimoramento espiritual, à medida que nós vamos evoluindo, vamos conquistando. Porque o nosso esforço está nos conduzindo a isso. Não é privilégio. Não é privilégio isso, é merecimento. Pois bem, a tolerância é uma atitude justa, objetiva e permissiva em relação àqueles cujas opiniões de raça, de religião, de nacionalidade e de ideias diferem da nossa. Então, toda vez que eu tenho uma atitude completamente objetiva e justa em relação a tolerar as diferenças que os outros têm de pensamento, de visão de mundo, de visão de sexualidade, de visão cultural, de visão religiosa, de visão política, enfim, de tudo que a gente sabe que são os motivos profundos de conflitos, seja o conflito entre as pessoas, seja os conflitos entre as culturas, ou mesmo os chamados conflitos geopolíticos, que são os conflitos entre países, entre nações. Muitas vezes a tolerância ela é maior, menor ou zero, quase nenhuma. Por exemplo, um terrorista islâmico, ele não tolera nada que não seja como ele imagina. Qualquer pessoa que tenha um extremo de tolerância, um grau alto de intolerância, pode ter uma visão distorcida do outro, inclusive ela pode se sentir, por isso mesmo, como autorizada por sua compreensão de mundo equivocada, às vezes até religiosa, né? Que ela pode matar o outro que pensa diferente, que ela pode destruir quem pensa diferente e ainda acreditar que ela está fazendo isso em nome de Deus. Ao longo da história humana, nós tivemos um conjunto de cenas e trajetórias humanas extremamente equivocadas, onde a intolerância ganhou efeitos arrasadores e tivemos mortandades significativas. Vamos lembrar aí da Igreja Católica.
A tolerância nos traz um ganho. Então, ela é importante. Ao tolerar, nós saímos da zona de fanatismo. Da zona de fanatismo político, da zona de fanatismo ideológico, de fanatismo religioso, de fanatismo racial. Nós saímos de uma visão equivocada de imaginar que somente o meu lugar, a minha visão de mundo, é uma visão que merece ser aceita. Eu posso tolerar uma pessoa sem aceitá-la. Eu posso tolerar porque, como no trabalho, né, eu estou abaixo dela no meu emprego, por exemplo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é um ditado que tem aí. Eu odeio aquela pessoa. Quero que ela morra, que ela exploda. Mas eu dependo, preciso do emprego, tenho contas para pagar. Eu estou tolerando até poder arrumar alguma outra coisa. E até aí eu tenho que engolir. E aí, nesse caso, a tolerância é um avanço civilizatório. Aqui vamos falar civilizatório entre aspas, né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque os espíritos superiores já disseram a Kardec que a nossa civilização, o nosso planeta Terra, não é civilizado. Ele é informado. Se fosse civilizado, nós seríamos mais, né, evoluídos. Então, a tolerância, vamos continuar dizendo aqui, que é um avanço civilizatório. Porque na tolerância, às vezes, eu tenho até a vontade de dizer que eu não aceito a sua religião, eu não aceito a sua raça, que eu não aceito a sua cultura, mas, em nome da boa convivência, eu calo. A minha mente cria um conjunto de habilidades emocionais e cognitivas que permitem, mesmo não concordando, tolerar você. A tolerância é muito positiva, mas numa convivência a dois, por exemplo, é preciso mais que isso, para que a gente vá para um ponto de harmonia. É preciso a aceitação. A aceitação é um passo à frente do suportar, do tolerar. O que acontece na tolerância? O que acontece na tolerância? Eu suporto. Na aceitação, eu percebo a realidade que está no meu redor, está ao meu redor, e não tento modificar, nem protestar contra ela, nem fugir dela. Na tolerância, eu posso tolerar você, mas eu não quero conviver com você. Na aceitação, eu não tento modificar a sua crença, eu não tento modificar a sua visão de mundo, eu não protesto contra a forma como você se veste, como seu cabelo é, como você pensa politicamente. E por causa dessas muitas diferenças que você tenha, não tento fugir de você. Então, poderíamos categorizar a tolerância como uma virtude, entre aspas. Faça com o outro aquilo que você quer que eles façam com você. É uma citação que foi bem definida no Evangelho. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos faça. Mas, quando Jesus veio, né, depois Jesus vem e muda essa forma. Ele inverte a ordem e diz assim: faça aos outros aquilo que você quer que ele lhe faça. Em vez de ter uma posição passiva, passo a fazer ao outro aquilo que eu quero que ele me faça. Então, eu parto para a ação. Eu passo a ter uma posição ativa. Na tolerância, eu posso viver com X, apesar dele ser assim. Eu posso conviver com ele, tolerando a sua religião, a forma dele de ser, apesar do que ele crê, apesar dele se comportar assim, apesar de ter votado na direita, na esquerda, né, em qualquer um. Na aceitação, eu não passo mal com essa relação com ele. Na aceitação, X não é um problema para mim, ou seja, não importa se for gay, se for lésbica, se for hétero, se for americano, se for japonês, se for judeu, cristão, budista, que vota na esquerda, que vota na direita, que faça o que for, isso não afeta.
Isso não chega a ser uma relação negativa, simplesmente. Ele é assim. Você entende que tem um grau de leveza muito maior. Você não está concentrado no ponto de discordância que tem que tolerar, mas você aceita que simplesmente a diferença, ela é constitutiva do ser humano. É uma constituição do ser humano. No nosso caso aqui, o X, né? Isso é fundamental para que a gente possa se entender. A aceitação, ela faz com que a gente veja a diferença como sendo naturalmente constitutiva. E eu não quero nem lutar, nem ficar, nem fugir. Muito pelo contrário. Alguém que tem aceitação percebe como o outro é diferente, como o outro acrescenta. Alguém que é diferente chega, isso nos força, isso nos instiga a ter uma visão do mundo diferente. Uma amizade sincera, uma relação madura no campo da família, das amizades, é uma relação que suporta a discordância. E mesmo que haja um estresse inicial, né, naquele processo ali desse discordar, o indivíduo percebe, depois de deixar o seu egoísmo, o seu orgulho, e ver que aquilo que o outro trouxe acrescentou, ou porque ele confirmou aquilo que eu acredito, ou quando eu percebo que a compreensão dele não é a minha, mas eu respeito a posição dele, ou porque ele instigou ou me provocou a pensar de modo diferente, acrescentando para mim informações, acrescentando dados que eu não tinha, pelo simples fato de eu não dominar tudo. Mas o que vemos nas relações, né, nossa, do dia a dia, é total discordância, porque as pessoas não têm diálogo, e sim monólogos. Uma pessoa chega, fala, e a outra fica lá só com o pezinho esperando a vez dela falar. Mas ela não está ouvindo, ela não está escutando. Aí no final, agora que você parou, falou, posso falar? Agora que você acabou de falar tudo, eu posso falar? E aí ela vai falar, o retrucar. Como saem essas pessoas dali? Do mesmo jeito que elas entraram na conversa. Porque não houve a reflexão, não houve a possibilidade de conciliação, não houve a possibilidade de entendimento, não houve aceitação, não houve compreensão. Você pode tolerar alguém sem aceitar, mas você não pode aceitar alguém sem tolerar. Quando eu começo a entender as circunstâncias que fizeram o outro a agir daquele modo, eu começo a compreender que tipo de processos foram formatados na vida daquela pessoa, para que ela pudesse agir daquele jeito, naquelas circunstâncias. Compreender o outro, compreender como o outro vive, como o outro pensa, compreender de onde ele foi formado, quais são as suas raízes, as suas percepções, faz com que eu perceba muito fortemente quão significativo isso é, quão rico isso é para mim mesmo, para que a minha relação, inclusive comigo mesmo, amadureça. Porque compreender o outro também é uma rica forma de compreender. De modo que, muitas vezes, a compreensão do outro fala muito mais também sobre eu mesmo. Isso enriquece a minha compreensão do outro e de mim mesmo. Agora nós chegamos numa questão de respeito. Vamos falar agora do respeito. Próximo slide, Denilson. Significado de respeito. Sentimento. O outro é atitude. Agora é sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda consideração ou reverência. O que é respeito? É um substantivo oriundo do latim respectus, que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração. Na sua origem em latim, a palavra significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Então, vamos lembrar da compreensão na tolerância. A compreensão é um segundo olhar.
Eu olho o outro de forma diferente. Então, o respeito é um dos valores importantes da interação social. O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação ao outro. Muitas religiões aí abordam o tema do respeito ao próximo, porque o respeito mútuo representa uma das formas básicas e essenciais para uma convivência saudável. O respeito pode ser, talvez, um dos grandes fatores de conflitos familiares, de conflitos sociais, de conflitos de uma forma geral, de conflitos entre amigos, de conflito entre irmãos, porque o entendimento do respeito, ele é sutil, ele é muito sutil. Respeitar a decisão e a opinião de alguém não quer dizer que eu concordo com a escolha que o outro está fazendo. Quer dizer que eu respeito a liberdade dele de seguir o caminho que ele acha que lhe convém, que ele acha mais apropriado. Deus nos fez simples e ignorante e nos deu as ferramentas e disse: constrói o seu caminho. E é isso que nós estamos fazendo. Por mais que nós façamos escolhas equivocadas, fazemos muitas, uns mais do que os outros, Deus nos respeita. Se Deus respeita as nossas escolhas, os caminhos que nós vamos seguir, que nós elegemos, ainda que de forma equivocada, quem somos nós para não respeitarmos a escolha do outro, a consciência do outro? A tolerância e o respeito nós encontramos nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Jesus colocou como um dos maiores e principais mandamentos o amai ao próximo como a si mesmo. Jesus conhece a natureza íntima de cada um de nós. Sabe o quão egoísta ainda somos, o quão orgulhosos ainda somos. Então, colocar como mandamento amai ao próximo como a si mesmo, teoricamente deveria ser muito fácil. Né? Eu só vou fazer para o outro aquilo que eu quero que me seja feito. Infelizmente, não é sempre que agimos assim, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda tampa a nossa visão, dificultando como a gente enxerga as coisas de forma clara. Lembram do cisco e da trave? Jesus vai além disso. Ele diz para a gente, além de amarmos ao próximo como a nós mesmos, ele diz assim, amai-vos como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou, gente? Jesus nos amou sem nenhuma exigência. Ele nos amou simplesmente para nos ajudar, para nos mostrar o caminho, para seguir nos amando. Jesus não criou nenhuma condição para nos amar. Mesmo aqueles que foram ajudados pelo Mestre Jesus, sendo curados de suas moléstias, de suas enfermidades, né, dos seus espíritos imundos, saíram de lá com seus comportamentos equivocados. E continuaram, né, quando eles saíram, quando foram curados, continuaram com seus comportamentos equivocados. Jesus desfez o bem que foi feito? Não. Nem deixou de fazê-los. Jesus não desacreditou na humanidade por causa de alguns comportamentos equivocados, porque Jesus sabe que nós somos espíritos em processo evolutivo. Sendo espíritos em processos evolutivos, é muito fácil para a gente cometer o equívoco, o erro. Então, é fundamental que a gente lembre do convite que o Mestre Jesus nos fez. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amai o vosso próximo como a si mesmo. Quando a gente pensar dessa forma, começaremos a enxergar o outro com mais tolerância e com mais respeito. Porque se eu sei que eu sou imperfeito, que eu cometo erro, e na hora que eu cometo erros, e me conscientizo desses erros, ser perdoado. Eu quero que as pessoas esqueçam o mal cometido. É assim, dessa forma que eu tenho que agir com o outro. Na hora que for eu o magoado, eu tenho que perdoar. Na hora que a dor me visitar, pela atitude de um irmão, ou sou eu que tenho que esquecer a ofensa, então
É uma via de mão dupla. Aquilo que eu quero para mim, eu tenho a obrigação de oferecer ao outro, segundo a orientação e convite do nosso Mestre Jesus. Próximo slide, Denilson. Allan Kardec, na questão 877 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Resposta dos Espíritos: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, parênteses aqui, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. O respeito é o direito básico de todo indivíduo. Todas as criaturas deveriam ser dignas de manifestação de honradez e consideração. Por mais miseráveis, ridículas e abjetas que possam ser, pelo simples fato de serem seres humanos, filhos de Deus e nossos irmãos, lembro de Emmanuel no início, em todas e qualquer indivíduo existem os mesmos anseios e necessidades, a mesma essência espiritual que cada um de nós carrega, que o Pai nos deu. Assim, não devemos respeitar e apreciar apenas aquelas pessoas que consideramos merecedoras de nossa atenção. Não podemos ser seletivos em relação aos indivíduos a quem destinamos a nossa consideração. No entanto, conforme a observação dos Espíritos a Kardec, existem criaturas que não sabem viver com a educação. A falta de consciência das consequências de seus próprios atos tende a fazer delas pessoas de temperamento impulsivo, agressivo, intolerante, negligente, insensível, destrutivo, com dificuldades de disciplinarem as próprias emoções e com dificuldades de conservarem a empatia, o bom senso e o respeito em seus relacionamentos. Pronto, acho que já passei um pouquinho, né, gente? Eu deixei aí, nesse último slide aí, algumas reflexões, né, para depois vocês lerem e refletirem em casa, né? Porque está gravado, então, para vocês verem aí. Que a paz do Pai esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Obrigado a você, Vanderlei. Que a gente possa refazer aí os nossos pensamentos e, através da sua fala de hoje, a gente possa rever, né, e procurar fazer, né, o que a lição da noite de hoje veio trazer. A gente vai finalizar a nossa reunião homenageando, né, aquele que você trouxe os ensinamentos, que foi Jesus. Então, a gente vai, hoje, finalizar com a música Pelo Mestre com Amor. Está aí projetado para todos acompanharem conosco. Há um jardineiro que planta jardins em outra terra com outra semente, que cultiva suas flores em você e em mim, que cuida de nós paciente, esperando nossos brotos, aguardando a primavera, pois tem certeza que
as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração, em que nascer a flor, plantada pelo Mestre com amor, e será festa em cada coração, em que nascer a flor, plantada pelo Mestre com amor. Ao jardineiro, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Senhor. Obrigada, Vanderlei, pelas suas palavras. Gratidão por mais esse estudo e pela oportunidade, mesmo que virtual, de estarmos juntos, emanando sempre bons fluidos. Que tenhamos tolerância e respeito com o momento que estamos vivendo. Que possamos suportar com resignação e não percamos a fé, o motivo dessa prova. Que esta prece, este encontro, seja dirigido às almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas. Pedimos ao Pai que os bons espíritos que realizam suas vontades venham em nosso auxílio e nos ajude a sermos pessoas melhores e espíritos em evolução. Que Jesus nos proteja. Que assim seja. Boa semana a todos. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.